Olá, eu sou Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal e essa semana, semana de lançamento do Snyder Cut, pensei que seria um momento apropriado para mostrar os filmes do diretor que eu tenho na minha coleção e falar um pouquinho sobre cada um deles. Tenho quase todos. E vamos lá, e vamos começar com o mais antigo, vamos começar com o DVD, eu não tenho em Blu-ray, de 300, edição especial, DVD duplo, edição brasileira. Filme que também ajudou a alçar o Gerard Butler em Hollywood, tá aí até hoje, fazendo filmes de ação especialmente, e colocou o Zack Snyder no mapa, né? O filme anterior dele, Madrugada dos Mortos, talvez seja o meu favorito. É que faz muito tempo que eu não vejo, então eu preciso rever, porque vai que mudou alguma coisa da minha percepção. Mas eu lembro que eu gostei demais na época, né? Um filme menor, um filme mais modesto, mas que eu achei que ele fez um ótimo trabalho. E 300 também é um filme que foi muito marcante, assim, e eu acho que o poder que o Snyder tem, a influência que ele tem na Warner, inclusive para poder fazer o Snyder Cut, não que, assim, tem até um vídeo maravilhoso do Film Theory, que, de meses atrás, que fala, né, esse filme não tem como não ser um sucesso. A qualidade é outra coisa, o sucesso já está garantido, né, e aponta os vários fatores, e sem dúvida nenhuma, assim, foi uma jogada muito boa da Warner, para ajudar a divulgar o HBO Max, né, o novo serviço de streaming deles. Mas nesse filme aqui, ele fez muito dinheiro com uma produção também modesta, né? O filme foi um grande sucesso de bilheteria e foi uma produção modesta, uma edição simples, sem nada, né? Só o estojo mesmo Amaray, preto, com o disco 1 e o disco 2. Legal que tem duas ilustrações diferentes. Primeira vez que eu assisti esse filme no cinema, eu achei ok, não gostei tanto. E quando eu revi em casa, eu gostei um pouco mais. Li e tenho também. Aliás, infelizmente eu não tô com o quadrinho aqui para poder mostrar também, mas eu também tenho o quadrinho do Frank Miller. E a maioria dos problemas que tem de roteiro, de visão de mundo, enfim, é do quadrinho, porque sem dúvida nenhuma é uma adaptação super fiel ao que é o quadrinho. E muitos casos, literalmente, assim, reproduções dos quadros, né, do quadrinho. Isso é uma coisa que se manteria na filmografia do Snyder, especialmente com as adaptações de quadrinhos, mas diferente de 300, eu acho que em algumas outras isso prejudicou um pouco o filme, porque filme é filme, quadrinho é quadrinho. Em 300 eu acho que funciona, talvez pela natureza justamente da história, mas em outros casos eu acho que não funcionou tão bem, embora ele tenha mantido essa característica. Mas sei também que muitos fãs de quadrinhos e que são fãs dos filmes deles amam isso, amam ver reproduzidas as imagens dos quadrinhos na tela do cinema. Eu penso um pouco diferente, eu acho que tem casos e casos. Em casos como os 300 funciona muito bem. Em alguns outros casos talvez não funcionem tão bem. E é um filme bacana, com uma boa trilha sonora, o elenco é legal e é um filme marcante, sem dúvida nenhuma, né? É um dos filmes dele mais, digamos, influentes, talvez o mais influente, né, seja 300, né? Eu acho que é o filme que define a carreira dele e que abre as portas para ele. E até hoje eu acho que é o filme que assim tem mais a cara dele que a gente quando a gente pensa em Zack Snyder, apesar de da Liga da Justiça e tudo mais, o Snyder Cut sem dúvida nenhuma vai ter uma fama incrível. Nesse momento, falta um dia quando eu tô gravando esse vídeo pro filme lançar. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e já tenha assistido o Snyder Cut. Mas acho que esse filme 300 é o que define. Watchmen, Director's Cut. Mais um Director's Cut. Acontece isso com alguns filmes do Snyder. Tava vendo, inclusive, agora há pouco uma lista por causa do Snyder Cut, de grandes Director's Cuts da história do cinema, é algo que se repete, né? Muitas vezes o estúdio influencia na produção e no corte final. Algumas vezes, que não parecem ser os casos do Snyder, assim, tirando o Snyder Cut com tudo aquilo, a tragédia que aconteceu com a família dele e tudo mais. Não é o caso, por exemplo, do Watchmen. Tem a ver mais com duração daí. O filme a visão dele seria maior e aí dificultaria a comercialização do filme. Mas logo depois já foi anunciado que teria um Director's Cut lançado em Blu-ray. Tem inclusive um Ultimate Edition que tem as animações, né,
inclusas no filme. Mas eu prefiro a Director's Cut do que a versão do cinema, de Watchmen. Watchmen tem coisas muito boas e algumas coisas nem tanto, na minha avaliação. Como eu falei, né, a questão de reprodução de quadros, dos quadrinhos, tudo. Eu acho que é bacana, eu entendo o apelo para quem é fã dos quadrinhos especificamente, porque para quem nunca leu os quadrinhos e só tá assistindo os filmes, é indiferente, concorda? O filme não tem que vir com bula e ninguém é obrigado a ter visto material nenhum antes de ver o filme. Do mesma maneira que ninguém era obrigado a ver material nenhum antes de ler o quadrinho. E referências são sempre interessantes. Quanto mais repertório a gente tem, melhor a gente pode analisar uma obra. Mas não é algo necessário. Então eu não vejo sentido, assim, em alguns casos, de coisas que funcionam na página, não funcionam muito bem no cinema. Uma das coisas que não me agradam tanto em Watchmen, o filme, o poder. Uma das coisas legais dos quadrinhos é que eles são pessoas que não têm poderes necessariamente e brigando, é tudo muito brutal e as pessoas se machucam e tudo mais. Mas eu não vou lembrar o nome. O Coruja e a. Eu não vou lembrar o nome agora dela. Que é interpretada pela Marlene Ackerman. Mas, assim, eles no filme parecem super-heróis como Super-Homem, assim, Mulher Maravilha. E não é exatamente o que acontece no quadrinho. E isso me desagrada um pouco. O Rorschach no filme eu acho sensacional, eu acho que é o melhor personagem no filme, melhor interpretação, inclusive. E eu fico pensando, esse filme demorou para poder ser feito, muita gente passou na mão de muita gente. E inclusive, já com o Snyder dentro, parece que chegou um momento em que teria um elenco um pouco mais famoso e caro, digamos assim. Alguns desses atores são mais famosos hoje em dia, mas na época do filme não, né? Estavam começando. Ou começando a ganhar uma fama, alguns na TV, mas eu não consigo deixar de pensar em como seria esse filme com aquele elenco, e o único nome que eu vou lembrar aqui agora, pessoal, é o Jude Law como Ozymandias. E eu acho que teria sido sensacional, assim. O Matthew Good é um bom ator, eu gosto de várias coisas com ele, mas o Ozymandias é um personagem tão grande, assim, não sei, a ideia dele interpretado pelo Jude Law me agrada tremendamente, eu gostaria de ter visto isso. Mas essa foi a versão que tivemos, eu acho que é um bom filme, com alguns pequenos problemas, assim, de ilustração, principalmente da ação, diferente dos quadrinhos, e enfim, mas eu gosto. Sucker Punch, eu vou mostrar em mais detalhes a edição em si, e não preciso falar muito do filme, porque eu falei recentemente, para quem é assinante aqui do canal, quem assistiu, na tag Filmes Ruins com edições belíssimas, com edições lindas. E esse aqui tava lá no vídeo. Muita gente, inclusive, falando que. Tentando me explicar, que tem uma história, enfim, tem um sentido para a história toda, né? Que eu disse que não fazia sentido e tal. Super de boa, tá, pessoal? Eu assisti várias vezes. Quem me acompanha aqui sabe, eu sou apaixonado por cinema, estudo cinema, sou formado em cinema. Não sou leviano nos meus comentários, como vocês que acompanham o canal aqui há muito tempo sabem. Quem não acompanha, então, estou comunicando aqui, espero que você se inscreva e continue assistindo aos vídeos. É uma avaliação pensada e honesta, né? Eu não vou falar mal de uma coisa só por falar mal, pessoal. Jamais. Sempre que eu falar mal de alguma coisa, inclusive eu não gosto muito de falar mal de coisas, quem acompanha aqui o canal deve saber. Coisas que eu não gosto eu prefiro não comentar. Mas se a ocasião pede, né, eu vou validar tudo que eu tô falando com argumentos, né? E não jogar comentários ao léu. É uma bela edição. Os extras são muito legais. Outro filme, o Watchmen também tem esse Maximum Mode. Aí que tá a relação boa do Zack Snyder com a Warner, né? A gente vê que vem de longa data. Porque ele foi um dos pioneiros no começo do formato Blu-ray, tinha esse Maximum Movie Mode. Então o filme tá passando e a gente acompanha o filme quadro a quadro com comentários, storyboard, galeria interativa do diretor, muitas vezes, né? Ou pode ser também de alguma outra pessoa, mas na maioria dos casos do diretor. E ele vai caminhando com a gente, contando pra gente como foi o processo, tudo. Aí o filme dá uma pausa e a gente vai ver como foi feita aquela sequência específica. E o diretor vai contar mais detalhes pra gente. O Zack Snyder fez alguns desses Maximum Movie Mode,
foi algo que outras... Eu não sei se foi algo só da Warner, mas algo que todos apostaram mais no começo do Blu-ray e que depois as produtoras, distribuidores, os estúdios, enfim, acabaram não produzindo mais esse tipo de conteúdo, que é possível no Blu-ray até hoje, mas eles simplesmente não produzem. Eu acho que é um trabalho que para eles checaram que não valia a pena. Da mesma maneira que os extras, né, estão ficando cada vez mais raros, como todas essas edições que eu mostrei tem longos extras, longos making-offs, é muito legal, vale muito a pena. Gostando ou não dos filmes, tá? Vale muito a pena os making-offs desses filmes do Snyder. E era algo muito bacana. Infelizmente não tem mais. Nos filmes dele mesmo, né? Depois não teve. Então, infelizmente. E também aqui nesse vídeo, aquele outro vídeo era a intenção, né? Mas o que eu gosto desse filme, tenho nesse filme, eu nunca vou ter, enfim, vergonha de ter filme na coleção. A não ser algumas edições que eu ganhei, que eu até mostrei no vídeo lá, né? E presente eu guardo, porque presente é presente, mas são filmes que eu jamais compraria. Ele é bonito, ele tem um apelo visual, as sequências de ação são bacanas, são interessantes, mas eu não consigo passar por cima da maneira com que ele retrata as mulheres. Esse é o maior exemplo de todos, porque é um filme todo com mulheres, os figurinos super sexualizados e tem muito a ver com os fetiches masculinos. Então muita gente falou, mas é um grupo de mulheres lutando para se libertar. Sim, mas como as mulheres estão sendo retratadas? Quem está contando essa história? É um homem. A fetichização do visual delas, tudo isso está no imaginário masculino. Então não tem como passar por cima disso, né? É bonito, é divertido? Sim, sem dúvida. Mas tem muitos problemas. E como eu falei no vídeo, esse aqui eu acho que é anterior ao Watchmen, não lembro direito. Mas eu acho o ponto mais baixo assim na carreira do Snyder nesse sentido. Embora ele, tanto por exemplo, é muito bom você ver o retrato que ele faz da Mulher Maravilha no Batman vs Superman e o retrato que o Joss Whedon faz na Liga da Justiça, né? E eu ainda não vi o Snyder Cut, né? Veremos. Mas comparar com como a Mulher Maravilha é fotografada, enquadrada nos filmes da Patty Jenkins, que é uma mulher e que entende muito bem a personagem, é totalmente diferente, assim. Não tem nos filmes do Zack Snyder e do Joss Whedon tem uma sexualização da Mulher Maravilha, que nos filmes da Patty Jenkins não tem. Mesmo sendo o mesmo figurino, por exemplo, a roupa é a mesma, mas os enquadramentos são totalmente diferentes. Assistam, reparem nisso, e aí não tem como fugir disso, né? Então é algo que a gente tem que ficar esperto sim, e não pode deixar passar batido. O Homem de Aço. O Homem de Aço também assisti no cinema. Eu acho que eu vi quase todos no cinema. Eu vi todos esses no cinema. E o único que eu não vi dele no cinema foi o primeiro, o Madrugada dos Mortos, que eu só vi pela primeira vez em casa mesmo. Tem coisas que eu amo nesse filme e tem coisas que eu odeio. Eu gosto, de maneira geral. Então vamos falar. As coisas que eu não gosto, tá? São bem específicas. Eu não gosto do final do Super-Homem. Spoilers, tá? Pra quem não assistiu. Homem de Aço ainda. Enfim, mas eu não gosto dele matar o Zod. Não gosto. Logo no primeiro filme, vamos imaginar que isso aqui é o começo de tudo. E aí tem gente que vai defender, mas tem esse Super-Homem. E o Super-Homem que ele tá mostrando até hoje, que a gente vai ver no Snyder Cut aí. Eu verei amanhã e vai ter vídeo aqui no canal falando sobre. Mas eu não gosto, porque a gente não construiu ainda. Já que estão fazendo um universo, estão misturando os personagens e seguindo um modelo de universo cinematográfico, eu acho que seria muito importante estabelecer a figura do Super-Homem, do Homem de Aço, como ele é para valer. Deixa eu até pegar aqui atrás um quadrinho que eu acho que deveria servir de inspiração, que é o Grande Desastre Superman. Depois eu vou fazer um vídeo mostrando esse quadrinho aqui e alguns outros. Mas esse aqui é o Super-Homem que eu gostaria de ver no cinema. A gente teve um pouco disso com Christopher Reeve, mas só o primeiro filme foi feliz nesse sentido, muito bom. Assim, o 2 é bom, mas já teve problemas, o Richard Donner saiu, aí depois ele lançou uma edição dele também, anos depois, agora na década de 2000. Eu gostaria muito de ver esse Super-Homem. Não é esse Super-Homem mal. E a outra coisa que eu não gosto são os pais, e principalmente o pai do Super-Homem nesse filme, interpretado pelo Kevin Costner, né? Os conselhos são péssimos. O Super-Homem jamais seria o Super-Homem com aquele pai. Porque. aquele pai desse filme. Porque ele fala pra ele não salvar, pra ele esconder os poderes. A maneira com que ele se sacrifica lá é bem ridícula, eu diria. Ele não precisava ter se sacrificado, ele poderia ter deixado o Clark salvar aquele cachorro lá,
O cachorro é a criança? Bom, não lembro, mas ele deveria ter deixado porque ele sabe que o filho dele tem o poder, tudo, e ele não ia revelar para os outros, ele só ia andando e ele não ia sair voando porque ele é poderoso. Ele não precisava ter se matado, é uma coisa meio. Ele se matou na frente do filho, pra quê? Pra quê? Totalmente. Não faz sentido aquilo. E os conselhos que ele dá, de não, você tem que pensar em você, você não pode revelar isso. Você, que isso? Que pai é esse, meu? O super-homem que a gente conhece jamais teria se tornado super-homem com o pai daquele. Isso me deixa muito bravo. E aí, ele todo pra baixo, todo pesado, e ele matando o Zod, assim, o super-homem matar alguém assim. E ele acabou de surgir aqui nesse filme, ele acabou de surgir, ele já chega matando alguém, eu acho lamentável, eu acho uma pena. O finalzinho que a gente vê o Clark Kent, porque eu amo o Clark Kent, né? O Kal-El é o Clark Kent, né? O super-homem é o alter ego dele. E eu gosto muito daquele finalzinho que a gente tem só um vislumbre do Clark Kent e fiquei muito esperançoso pro que viria depois e como o Clark Kent seria mostrado. Mas a gente não teve, infelizmente, né? Logo na sequência já foi Batman vs Super-Homem, que vocês vão reparar que é um filme que eu não tenho aqui na coleção, porque realmente esse eu não gosto mesmo. E tem 2 vídeos aqui no canal falando sobre o filme que eu fiz na época. Tem um vídeo falando das coisas que eu gostei, tem um vídeo falando das coisas que eu não gostei, sobre Batman vs Super-Homem. Assisti no cinema a versão do cinema, claro, e assisti em casa a versão do diretor. E eu não gosto. E pra mim um grande problema daquele filme é uma coisa simbólica, digamos. Quando eu tava na sessão de estreia, quando o Batman tá batendo no Super-Homem, e a cada porrada que o Super-Homem levava, o cinema, grande parte do cinema aplaudia e vibrava. Quando as pessoas estão torcendo, comemorando o Super-Homem apanhar, você fez alguma coisa muito errada com o Super-Homem como personagem. E acho que aquilo é indicador disso, é um símbolo disso. E, enfim. Mas tem 2 vídeos, como eu falei, extensos, feitos na época, falando dos pontos positivos e os pontos negativos de Batman vs Superman. Mas que aí eu realmente não tenho na coleção, porque eu realmente não gosto do filme. E Legends of the Guardians. Quem já assistiu esse filme? Quem sabe que esse filme é do Zack Snyder? Na época, né, isso era sabido, tudo, mas é um filme que ficou meio esquecido. Eu tenho essa edição belíssima, com essa luva muito bonita, que ela tem uns efeitos de cor, estão vendo aqui, ó. E ela tem um relevo muito bonito em todos os personagens e no título. E talvez, eu tava pensando aqui quando tava fazendo esse vídeo, preparando o vídeo e vendo aqui as edições, acho que talvez esse aqui seja o meu filme favorito do Zack Snyder. Eu acho que a visão, o estilo de cinema que ele gosta de fazer, os enquadramentos, como ele gosta de decupar, a câmera lenta, casa perfeitamente com a animação. Eu gostaria de ver ele dirigindo mais animações. Esse filme é muito bonito, a fotografia é muito bonita, a animação é belíssima, o mesmo estúdio tá ali a propaganda, né, do Rap Fit, porque na época o Rap Fit tinha acabado de ganhar o Oscar de melhor filme, inclusive, foi um grande sucesso de cinema. Esse aqui não foi um grande sucesso, eu acho que talvez inclusive seja o filme de menor bilheteria na carreira do Snyder, mas acho muito legal, porque a animação ela é uma ferramenta, tem histórias que são mais interessantes se você contar com a animação. E acho estranho que diretores não dirijam animação e live action na mesma medida. A gente tem o Zack Snyder que fez esse filme, é a única animação que ele fez. A gente tem o Brad Bird que faz animação, mas aí dirigiu um Missão Impossível, um dos melhores Missão Impossível. E eu acho que o estilo de cinema e direção do Zack Snyder casa muito bem com a animação. E eu gostaria de ver ele dirigindo mais filmes em animação. Talvez até as mesmas histórias que ele está contando da DC, e a DC que tem animações tão incríveis, né? Os filmes em animação da DC são ótimos. O Zack Snyder poderia dirigir uma animação da DC também. Eu gostaria de ver isso. Eu ficaria muito mais empolgado, assim, eu confesso, porque eu gostei demais do trabalho dele na Lenda dos Guardiões. Acho que o título não ajudou muito esse filme em termos de marketing, né? Porque é um título bem longo e complicado, né? Legend of the Guardians, The House of Gahul. Gahul é muito difícil de pronunciar, tipo... Enfim, acho que teve um problema de marketing esse filme. É bem difícil quando uma animação não é focada no público infantil. É difícil de vender, né? Mas, então tem algumas explicações para esse filme não ter sido um grande sucesso. Mas eu gosto muito, eu acho que é muito bonito, muito divertido, emocionante. Tem sequências incríveis de ação, a trilha sonora é bacana, a fotografia é belíssima. E também pensando sobre esse filme, e quando eu ia preparar esse vídeo, eu pensei em como eu acho que esse filme influenciou a equipe de arte, enfim, pessoas que trabalharam nos jogos de Ori and the Blind Forest e qual que é o outro?
Ori enfim, os jogos do Ori, que estão lá no Xbox Game Pass, pra quem tem. A arte é muito, me lembra muito, e um clima, e tem também, tem até coruja lá, tudo. Eu acho que foi uma influência, eu fiquei com isso na cabeça, eu nunca tinha pensado nisso, mas fui fazer esse vídeo, vendo a edição e lembrando do filme, eu fiquei com isso na cabeça. Acho que foi uma influência, assim, pra galera. E se não foi, assim, é muita coincidência. Mas tem muitas coisas em comum, se não foi. Dá pra enxergar, você ver o filme, você jogar o jogo e ver a influência ali. Gosto muito. E é isso, pessoal. Tô gravando esse vídeo um dia antes de sair o Snyder Cut. Vou assistir o Snyder Cut assim que chegar aí nos serviços de aluguel de filme. E vou publicar um vídeo no dia seguinte do Snyder Cut. Se você já tá aqui, isso tudo já foi ao ar, assista. Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, considere se inscrever. Qual o filme favorito de vocês, do Zack Snyder? O que vocês acham desses que eu mostrei aqui no vídeo? Madrugada dos Mortos, que não tá aqui, o Batman vs Superman. E vocês, que provavelmente já assistiram ao Snyder Cut, digam aí, onde se encaixa o Snyder Cut no ranking de filmes do Zack Snyder? Aliás, é uma boa também fazer um ranking de filmes do Zack Snyder. Quem sabe, vocês gostariam de ver esse vídeo aqui no canal? Digam aí nos comentários. Muito obrigado sempre pela audiência de vocês. Para quem ficou até o final, o código aí para dizer que ficou até o final nos comentários é Snyder Cut. Claro, Snyder Cut. Escrevam aí, você que ficou até o final ouvindo Snyder Cut, para eu saber, para você saber que chegamos aqui até o fim juntos e eu vou curtir e comentar aí. É isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.